Você acredita que uma torcida pode mudar o resultado de um jogo? Na hora. Faz muita diferença mesmo? Vocês conseguem sentir a energia do torcedor ali na hora? Muita, faz muita diferença e a gente sente que o adversário se abate quando a gente chama a torcida, que a gente grita. Acho que a gente, quando começou a pressionar eles, a torcida começou a gritar. A gente fez o primeiro gol e por um momento eu achei que a gente ia virar o jogo ali. A torcida é tudo, a atmosfera ali do final foi maravilhosa, né? Deu orgulho de ser brasileiro, pô, demais. A gente sabe que a torcida conta muito, o estádio era todo nosso, foi uma festa bonita, a gente conta com o apoio dele. Eu não tô falando só de cantar mais alto, eu tô falando de milhares de pessoas acreditando exatamente na mesma coisa e ao mesmo tempo. Eu postei um vídeo na rede vizinha sobre a postura do Martinelli em relação ao gol, praticamente no último segundo contra o Japão, e o meu vídeo encheu de comentários dizendo coisas do tipo como eu tava visualizando esse gol, milhares de torcedores estavam na mesma vibração, eu tinha certeza que o Brasil ia ganhar mesmo com o gol do Japão. Então eu quis trazer esse conteúdo aqui pra vocês. Será que quando milhares de pessoas colocam atenção, emoção e intenção no mesmo resultado, alguma coisa muda ao redor? Ou será que isso é só coincidência? Mas antes de qualquer coisa, deixa eu ser muito clara. Eu não tô dizendo que só acreditar faz o time ganhar. Alguém precisa correr, alguém precisa atacar, alguém precisa chutar a bola, óbvio. Mas a questão aqui é outra. Será que a energia do ambiente pode influenciar as decisões, o estado emocional e até a performance de quem está vivendo aquele momento? Porque uma coisa é um jogador tentar reagir em um estádio onde as pessoas já estão desacreditadas, sem energia, sem esperança, e outra coisa é tentar reagir quando milhares de pessoas estão a favor daquilo, acreditando e sustentando a possibilidade até o último segundo. E é aqui que começa a ficar interessante. Na psicologia, existe um fenômeno chamado profecia autorrealizada. É quando uma crença começa a influenciar comportamentos e esses comportamentos aumentam a chance daquela crença acontecer. Por exemplo, imagine um aluno que todo mundo acredita que é muito inteligente. Os professores olham para ele com mais expectativa, a família incentiva mais e ele mesmo começa a acreditar que é capaz. Com isso, ele se esforça mais, tenta mais vezes e começa a ter melhores resultados. A crença não fez a prova por ele, mas ele criou um ambiente que favoreceu aquele resultado. Agora, traz isso para o futebol. Quando uma torcida acredita que ainda dá, ela muda o ambiente, muda a vibração, muda o clima emocional do jogo. E esse clima chega no jogador. Pode fazer ele correr um pouco mais, pode fazer ele não desistir daquela última bola, pode fazer ele tentar uma jogada que talvez não teria se o estádio já tivesse desistido. Então, pela psicologia, a torcida não materializa o gol do nada, mas ela pode participar da construção emocional daquele resultado. E isso já é muito poderoso. Agora entra a neurociência. O cérebro não responde apenas ao que está acontecendo. Ele responde também ao que nós acreditamos que pode acontecer. Quando você acredita que ainda existe chance, seu corpo se comporta de um jeito. Quando você acredita que acabou, seu corpo se comporta de outro. Pense em você mesma. Quando você entra em algum lugar e sente que todo mundo confia em você, a sua postura muda, sua voz muda, o seu corpo muda, você fica mais segura. Agora, quando você entra em um lugar onde todo mundo parece duvidar de você, o seu corpo também sente. Pode errar coisas simples. Com atleta é a mesma coisa. Por isso, muitos atletas usam a visualização antes de competir. Eles imaginam a jogada, sentem a emoção da vitória, treinam mentalmente o corpo para agir com mais precisão. E isso não é só misticismo. A mente influencia o corpo. O pensamento influencia o estado interno. E o estado interno influencia a ação. A ação influencia o resultado. Então, quando milhares de pessoas estão vibrando em uma mesma direção, aquilo pode criar uma ambiência emocional muito forte. É como se o ambiente dissesse para o jogador: vai, ainda dá, continua. E às vezes é exatamente esse estado interno que separa quem desiste de quem tenta mais uma vez. Fora a explicação seguindo a vertente de espiritualidade, consciência e física quântica. A ideia de que existe um campo onde intenção, ação e emoção podem influenciar possibilidades. E quando muitas consciências, muitos de nós se alinham em uma mesma intenção,
elas podem fortalecer uma possibilidade dentro desse campo. É como se cada pessoa fosse uma pequena antena. Uma pessoa acreditando sozinha já tem um poder imenso. Imagina quando são milhares de pessoas olhando para o mesmo lugar, sentindo a mesma emoção. A gente chega a arrepia, desejando a mesma coisa, o mesmo resultado, acreditando até o último segundo. Mesmo que você não chame isso de energia, mesmo que você olhe só pela psicologia, é difícil dizer que isso não muda nada, porque muda o ambiente. A gente sente, você já vivenciou alguma experiência do tipo. E o ambiente influencia comportamento. Comportamento influencia decisões. Decisões influenciam resultados. Esse é o ponto. Claro que existe técnica, existe preparo, fatores físicos que realmente importam, mas existe uma camada invisível influenciando o clima onde tudo acontece. E quando eu falo invisível, eu não estou falando apenas de algo místico. Presta atenção nisso aqui que eu vou te falar agora, para você entender a magnitude disso tudo. A própria ciência já mostra que a matéria não é tão sólida quanto parece. Calma. Eu vou te explicar. Não vai ser tão difícil de compreender. Tudo o que vemos é formado por átomos. E o átomo não é uma bolinha dura e compacta. Ele tem um núcleo extremamente pequeno, elétrons ao redor e campo de interação ao redor. Ou seja, aquilo que parece sólido aos nossos olhos, em uma camada mais profunda, é praticamente espaço, campo, energia e movimento. E o nosso corpo é formado por incontáveis átomos organizados. Dr. Joe Dispenza, pesquisador na área de neurociências, cita que o átomo é mais de 99,999, enfim, por cento de espaço e energia, e apenas cerca de 0,00001 de matéria condensada. Então, talvez a gente precise parar de olhar para a realidade como se tudo fosse apenas físico, bruto e coisas separadas. Isso não significa que basta pensar em um gol para o gol acontecer, né, gente? Mas significa que se tudo está em constante troca, interação e influência, agora você entende que todos os estados emocionais coletivos também possam influenciar o ambiente. Quando milhares de pessoas compartilham uma mesma emoção, uma mesma intenção e um mesmo foco, elas podem alterar a ambiência daquele momento. E essa ambiência pode influenciar comportamentos, decisões, coragem, reação e até a forma como as possibilidades se organizam. Quem já esteve em um lugar onde todo mundo acredita na mesma coisa sabe do que eu tô falando. Um show muda quando o público tá entregue. Uma igreja muda quando todo mundo está em uma oração. Uma casa muda quando tem briga. E um estádio muda quando a torcida acredita. A gente percebe isso o tempo todo. Já conversou com alguém e você sentiu que saiu totalmente drenada? Parece que sugou tua energia? Você já ficou perto de uma pessoa muito confiante e sentiu que a sua energia também mudou? Te deu estímulo, incentivo? Você sentiu força naquilo? Então, por que seria tão absurdo pensar que milhares de pessoas reunidas em um estádio também geram um campo emocional muito forte? E aqui não importa se você chama isso de energia, frequência, campo coletivo ou simplesmente influência emocional, coincidência. O fato é, pessoas influenciam pessoas. Estados emocionais são contagiosos. E o medo espalha medo. Fé espalha fé. E talvez seja por isso que uma torcida que acredita até o fim tenha tanta força. Porque ela não está apenas assistindo, ela está participando emocionalmente daquele acontecimento. E antes de continuar, me diz uma coisa nos comentários. Você já viveu alguma situação em que parecia que a energia do ambiente mudou completamente o resultado? Pode ser um jogo, uma conversa, uma apresentação, uma prova que você tenha feito, ou uma decisão importante. Deixa seu comentário, eu quero muito ler, porque esse tipo de experiência mostra como a gente sente as coisas e que nem sempre a gente consegue explicar. E se esse vídeo tá fazendo sentido para você, deixa seu like também, porque isso é energia e me influencia a trazer mais conteúdos para vocês. Mas agora voltando, o que aconteceu naquele jogo não prova que a torcida manifestou o resultado sozinha, mas também não dá para ignorar o poder de milhares de pessoas alinhadas numa mesma possibilidade. Porque existe uma diferença entre pensar, acabou, e pensar, ainda assim existe uma possibilidade.
E manifestação é exatamente isso. Não é controlar tudo, não é obrigar a realidade a obedecer à sua vontade. Para que isso aconteça, é alinhar intenção, emoção e ação em uma direção. Aquele momento não foi só um gol, foi a sensação de que uma possibilidade foi mantida até o último segundo. E isso é muito forte. Sabe por quê? Porque a mesma lógica vale para a nossa vida. Quantas vezes você desiste internamente antes do fim, antes do resultado? Quantas vezes você para de acreditar quando ainda existe chance, mesmo que pareça quase impossível? O próprio campo interno começa a dizer, acho que não vai dar. E aí você para de tentar, você para de agir, você para de acreditar na possibilidade. Quando você muda, o seu estado interno muda. Algo muda junto. Você enxerga oportunidades que antes não via. Você insiste um pouco mais. Você entra em ambientes diferentes. Você conhece pessoas diferentes. E é assim que a realidade começa a se reorganizar. Não porque você pensou uma vez e o universo fez tudo por você, mas porque você mudou o campo de onde as suas ações nascem. Então talvez a grande lição daquele jogo não seja apenas sobre futebol. Eu tenho certeza que aquilo mexeu com você. Talvez seja sobre entender que a energia coletiva influencia sim, o ambiente influencia, a crença influencia, a emoção influencia. Mas tudo isso precisa encontrar ação, porque energia sem uma ação vira pura fantasia. Quando os dois se encontram, alguma coisa muda. E se milhares de pessoas acreditando em um estádio podem alterar o clima de um jogo, imagina o que acontece quando você começa a alterar o clima dentro da sua própria mente. Porque a mente também é uma torcida. Ou ela está te empurrando para frente, ou ela está te convencendo de que acabou, de que não tem chance, de que não vai dar certo. E talvez a pergunta mais importante não seja se a torcida manifestou aquele gol. Talvez a pergunta seja: qual a possibilidade você está mantendo dentro de você até o último segundo? Porque muitas vezes a vida não muda quando já está tudo garantido. Ela muda quando você decide continuar acreditando mesmo antes de ver. Você acredita que a energia coletiva pode influenciar a realidade? Eu quero muito saber como você enxerga isso. Te desejo muitas bênçãos na sua vida. Gratidão por assistir até aqui e até o próximo vídeo.